Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus, Marcos 14, 12 a 21. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Obrigado, meu irmão. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu senti o desejo de incluir também os versículos 22 a 31 nessa exposição, porque eles completam o conjunto disso que a Bíblia chama de o retrato da última ceia, o relato desse momento em que o Senhor Jesus Cristo estabelece a ceia do Senhor como sacramento, um momento realmente importante demais na história da redenção. Mas eu estou entendendo que esses versículos 22 a 31 exigem algumas aplicações diferentes, e a gente vai tratar dessas aplicações, se Deus quiser, logo mais à noite. Mas não é sem razão que alguns artistas célebres se dedicaram a pintar esta última ceia. Os evangelistas todos fazem a mesma coisa. E você é convidado a ler isso que a gente chama de evangelho quádruplo, né? Todos os textos, todos os evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente pode olhar para esses evangelhos apenas estudando esse momento da última ceia, ou da ceia do Senhor ali com seus discípulos antes de ser encaminhado à cruz. Esse episódio da ceia tem muita coisa a nos ensinar sobre o ser de Deus, o trato pactual de Deus com os homens, a fidelidade que Deus revela no modo como Ele não apenas firma, mas implementa a sua aliança. Nós temos também nessa ceia alguns apontamentos muito importantes, muito interessantes acerca da consumação do reino, porque Cristo fala sobre essa consumação também nesse momento da ceia. Também nessa ceia Jesus, Ele abre o coração dele diante de nós. Ele diz algumas coisas nesse momento em que está reunido com os discípulos, naquela ocasião. Ele faz isso de maneira muito impressionante. Isso aparece nos relatos dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas é bem interessante quando a gente olha para o evangelho de João. João, então, ele vai dedicar um bom espaço para falar sobre esse momento da última ceia. Mateus, ele dedica 18 versículos para relatar a ceia, Marcos 19 versículos, Lucas 23 versículos, mas João dedica 4 capítulos inteiros do seu evangelho, só para relatar o que Jesus disse naquela ocasião da última ceia. Ali na ceia, Jesus abriu o seu coração diante, não apenas dos discípulos, mas ele abriu o coração também diante do Pai, naquela oração que é chamada de oração sacerdotal. Então a ceia realmente do Senhor, ela foi uma refeição rica, foi um drama, ela oferece um drama muito rico, um ensino espiritual muito rico. É assim que nós podemos olhar para esse evento da última ceia. E daí, então, esse interesse dos artistas. Um pintor chamado Juan de Juanes, um pintor espanhol da Renascença, ali no século XVI, ele pintou um quadro da última ceia, e ele retrata os discípulos todos ali voltados para Cristo, Cristo no centro do quadro, todos os discípulos de certa maneira voltados para ele, e uma pessoa apenas, Lucas, distante de Jesus, logo à frente, com a mão esquerda sobre a mesa e na mão direita segurando um saquinho com as moedas da traição. Naquele mesmo século, Leonardo da Vinci pintou a última ceia no refeitório do convento lá de Santa Maria delle Grazie, na Itália. Ele mostra um Cristo sereno, cercado por alguns apóstolos, e os apóstolos todos com o rosto angustiado, somente Cristo com o rosto sereno. Pouco tempo depois, no século XIX, um pintor inglês,
Ford Max Brown, ele destacou Cristo lavando os pés de Pedro, e Pedro com o rosto muito desconfortável, se sentindo bem desconfortável no momento em que o Senhor estava ali lavando os seus pés. E a gente tem até algumas viagens assim na maionese, né? Aquele quadro do pintor catalão Salvador Dalí, pintado em 1955, mostra um Jesus, um Senhor místico, em uma atmosfera surrealista. Mas o fato é que esse evento da última ceia é virtualmente inesgotável. É por isso que a gente vai olhar para ele hoje de manhã e também a gente vai olhar rapidamente para ele hoje à noite. Esse evento, especialmente aqui no Evangelho de Marcos, sublinha a soberania de Jesus Cristo. Mostra Cristo como aquele que reina, aquele que é Senhor. Também ele destaca essa segurança das Sagradas Escrituras. A gente vai poder entender isso melhor daqui a pouquinho. E ele atenta para essa solene responsabilidade que a gente tem diante de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Não é apenas um quadro para a gente olhar, não é apenas um relato para a gente conhecer historicamente, saber o que aconteceu. Mas tem algo que nos diz, tem algo a nos falar também para as nossas vidas hoje, nos chama a uma caminhada com Deus, nos responsabiliza diante de Deus hoje. Então a gente pode olhar para esse quadro, entendendo como um conjunto de dados históricos, e realmente é um fato histórico, registra dados históricos, mas eu quero convidá-lo a fazer algo diferente nessa manhã. Quero convidar você a caminhar por essa parte do Evangelho de Marcos, considerando esse relato como um roteiro para a nossa vida de oração. Não é muito comum a gente enquadrar esse relato da ceia dessa forma. Mas eu creio que esse é um modo muito útil da gente ler os Evangelhos. A gente lê os Evangelhos para aprender sobre Jesus e também para orar enquanto aprendemos. Porque essa é uma das funções do Evangelho. É para isso que o Evangelho chega até nós, para nos aproximar de Deus, tornando-nos também pessoas de oração. Pessoas que caminham com Cristo. Assim como lá no passado ele convidou algumas pessoas para estarem com Ele. É para isso que o Evangelho chega até nós, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos amá-lo e ver cumprir-se na nossa vida. Isso que nós lemos em Deuteronômio capítulo 6. O grande chamado de Deus para nós é que nós o amemos de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E eu creio que também esta é a função do relato da última ceia. Vamos entender o que nós temos aqui. Eu creio que esse trecho nos indica 3 bons motivos de oração. Eu creio que nós devemos anotar esses motivos. Eu creio também que nós devemos apresentar essas coisas diante de Deus todos os dias. Então, eu olho para esse texto e percebo aqui algumas coisas que eu preciso colocar diante do Senhor. Para o bem da minha alma, para o bem da nossa alma, todos os dias nós precisamos apresentar 3 pedidos diante de Deus. Eis o primeiro pedido. Nós temos que orar para sermos obedientes ao mandato de Jesus. Obedientes à palavra de Jesus. Essa é uma primeira informação sobre a última ceia. Os discípulos, eles consultam o Senhor e eles fazem isso a fim de o servirem segundo a vontade do próprio Senhor. Verso 12. Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus, ele envia 2 discípulos. Ele envia com instruções bem claras. A partir do verso 13. Ide à cidade, vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Os discípulos obedecem ao Senhor Jesus Cristo e tudo transcorre como o próprio Senhor havia dito e ordenado. Está lá no verso 16. Saíram, os discípulos foram à cidade achando tudo como Jesus lhes tinha dito, então eles prepararam a Páscoa. Discípulos que consultam o Senhor, discípulos que ouvem a palavra do Senhor, discípulos que obedecem ao Senhor, que preparam tudo conforme o mandato do Senhor. É a primeira coisa que a gente encontra nesse texto. E o resultado disso é um resultado pacífico, é um resultado de graça, porque aquela reunião marcou a vida dos discípulos para sempre. Então esse é um belo quadro, uma bela nuance, uma bela perspectiva desse momento da última ceia. Jesus soberano
e os cristãos obedientes e atentos ao que ele diz. Quando nós fazemos isso, nós achamos tudo como Jesus nos tinha dito. E nós podemos servi-lo com bons resultados. A obra que ele nos incumbe para fazer, ela é realizada para o deleite dele. Tudo transcorre da maneira correta. É bem interessante. Esse lugar é chamado de cenáculo, ou seja, uma sala de jantar aí no verso 15. Provavelmente foi ali que os crentes se reuniram também depois da ressurreição, aguardando o Pentecostes, como a gente lê em Atos capítulo 1, versículo 15. A gente olha para a palavra de Deus e a gente olha ali em Atos 12, que aquele lugar tornou-se um lugar de oração após o Pentecostes. E aquele lugar pertencia a Maria, a mãe de João Marcos, que foi o autor desse evangelho. Esse lugar é identificado arqueologicamente, ele é visitado ainda hoje. No século IV, eles erigiram ali uma estrutura bizantina sobre aquela construção do primeiro século. Mas é possível identificar com segurança de dados da arqueologia que aquele determinado lugar que hoje é visitado em Jerusalém foi o lugar onde aconteceu a última ceia, onde também o Espírito Santo desceu sobre os cristãos registrados naquele dia, reunidos naquele dia de Pentecostes. Então a gente não idolatra lugares e coisas, mas é emocionante saber que até hoje existe esse cenáculo e louvar a Deus pela última ceia e pela vinda do seu Espírito naquele cenáculo. Lá, algum tempo depois da ressurreição, aconteceu a mesma coisa. Jesus deu uma ordem, vocês vão até Jerusalém, vão aguardar a promessa do Pai. Eles atenderam ao mandato de Jesus, aguardaram a promessa do Pai naquele lugar e receberam a dádiva do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então esses versos 12 a 16 do relato de Marcos, eles estão mostrando isso. Os discípulos foram obedientes ao mandato de Jesus Cristo. E isso em um contexto de grande oposição. O Evangelho de Marcos, ele já pontua lá no iniciozinho que o ministério de Jesus não seria muito bem acolhido por todas as pessoas. E à medida que esse Evangelho ele vai se desdobrando, esta oposição a Jesus vai crescendo. Quando a gente chega no finalzinho do Evangelho de Marcos, esses capítulos 14 e 15 mostram, vamos dizer assim, a culminação da rejeição de Jesus. Jesus rejeitado pelos homens, Jesus sendo levado à cruz. Marcos, no seu evangelho, ele responde a essa pergunta: por que Jesus foi rejeitado? É isso que está acontecendo aqui, nesse contexto de grande oposição, esse contexto em meio ainda a algumas incertezas, porque os discípulos não estavam plenamente seguros de todas as coisas nesse instante ainda das suas vidas, bastante imperfeitos, mas eles se dispuseram a obedecer ao Senhor Jesus Cristo naquela ocasião. Então nós temos de orar por isso todos os dias. Nós temos de orar por isso pela manhã, antes da gente pisar fora da nossa casa. A gente tem que continuar orando em espírito durante todo o dia, enquanto nós caminhamos, enquanto realizamos os nossos afazeres, enquanto lidamos com outras pessoas, enquanto gerenciamos os nossos negócios, enquanto comemos, enquanto nos exercitamos, enquanto descansamos, enquanto nos divertimos, enquanto estudamos. E antes de dormir, a gente tem de avaliar o dia e verificar se nesse dia nós somos de fato obedientes ao mandato de Jesus Cristo. Nós precisamos orar, nós precisamos disso. Nós temos de orar por isso porque se formos honestos, nós temos que admitir que nós somos muito propensos a não perguntar ao Senhor o que Ele quer. Essa é a inclinação do nosso coração. Sendo sinceros, na maioria dos nossos empreendimentos, poucas vezes a gente pergunta ao Senhor antes de dar o primeiro passo. Onde queres que vamos? Está aí no verso 12. O padrão do cristão médio é primeiro fazer as coisas. Então primeiro a gente empreende, primeiro a gente faz, e só depois a gente pede a Deus para abençoar aquilo que a gente empreendeu. Deus abençoa o que eu fiz, abençoa esse namoro que eu iniciei, esse casamento que eu consumei, essa empresa que eu estabeleci, esse novo emprego que arranjei, essa nova casa que comprei, esse campo missionário que assumi. E Jesus pode dizer com justiça em muitas ocasiões: eu não coordenei isso a você, você não me consultou. Nós temos de orar para que Deus nos faça obedientes aos mandatos de Jesus, porque em alguns casos, o Senhor Jesus Cristo diz para irmos e nós não vamos.
Vá, reconcilie-se. Vá, perdoe. Vá, abandone os ídolos. Jogue fora toda a justiça própria. Vá, pregue o evangelho. Vá, faça discípulos. Mas o nosso coração pecaminoso, ele é especialista em questionar. Mas isso é esquisito demais, Senhor. Encontrar alguém saindo da cidade, carregando um cântaro de água, seguir um desconhecido, dizer a essa pessoa essas coisas que o Senhor está mandando dizer. Não, Senhor, e se eu for e tal pessoa não aparecer? Ou se ela aparecer e eu falar como o Senhor me mandou falar, mas ela rir de minha face? Ou me considerar petulante, ou me considerar um louco varrido? Isso é demais. Essas instruções não cabem no meu raciocínio humano. Eu sou inteligente, Senhor, mas a sua ordem não se encaixa na minha maneira de pensar. Ou às vezes a gente acha, ou às vezes a gente não vai. Não porque a gente considera a instrução de Jesus ilógica ou estranha. Muitas vezes a gente não vai por teimosia mesmo. Aquilo que o Antigo Testamento chama de dura cerviz. E tem uma ocasião em que o Senhor fala acerca do seu povo, em Êxodo 32, 9. Tenho visto esse povo, eis que é povo de dura cerviz. Então nós temos de orar para que Deus nos faça obedientes aos mandatos de Jesus, porque em alguns casos o Senhor Jesus diz para irmos, e em sua presença nós assumimos que iremos, e de fato nós vamos, mas assim que nos distanciamos do Senhor, em meio ao movimento da cidade, nós nos distraímos, nós nos extraviamos. Não percebemos o homem que sai da cidade com o cântaro. Nós damos os passos de obediência seguintes, iniciais, mas não damos os passos de obediência que são necessários para completar a instrução do Senhor. E nisso a gente falha na nossa missão. E aquela refeição que Cristo ordenou que preparássemos, a gente realmente não consegue preparar. E a lista de aplicações podia prolongar-se quase que infinitamente. O que não faltam são motivos, racionalizações, argumentos que a gente usa para não ir, não obedecer, não fazer a obra de Deus. Então nós temos de orar mais. Senhor, ajuda-me a ouvir a tua voz, e ao ouvi-la, faze-me obediente. Nós precisamos entender que cada vez que Deus fala conosco, é uma grande oportunidade que Ele está nos dando. Ele está interagindo conosco nesta relação que é pactual. Uma relação que chega até nós, Ele nos alcança com seu amor, com a sua graça, a sua misericórdia. Ele nos responsabiliza, nos convida a caminhar com Ele. Ele fala conosco hoje. Onde está você? Muitos não ouvem. Muitas às vezes estão nos átrios da casa de Deus, mas mergulhados em banalidades. Ou até mesmo respeitando o ambiente religioso, mas desrespeitando a espiritualidade do lar, a espiritualidade do trabalho, a espiritualidade da vida comum. Nós corremos esse risco da gente ser o conhecedor da oração do Pai Nosso, mas a gente não conhecer essa vida de oração diária, fervorosa, profunda, a gente não conhecer essa oração sincera para sermos obedientes aos mandatos de Jesus. Que Deus nos livre disso. Eu sei que eu me estendi um pouquinho até aqui, é mais ou menos como uma consulta médica um pouco prolongada, né? Mas eu creio que é para o nosso bem, para o bem das nossas almas. Nós temos de orar todos os dias. Deus, me faz obediente aos teus mandatos. Então o primeiro pedido é para sermos obedientes aos mandatos de Jesus. Isso nos conduz ao segundo pedido. Em segundo lugar, nós temos de orar para que desfrutemos da comunhão da sua mesa. Nós temos de orar por isso, para desfrutar da comunhão da mesa do Senhor. Eu sei que isso tem uma aplicação muito preciosa para nós que somos presbiterianos. Uma aplicação que a gente pode chamar de sacramental, quando a gente pensa no privilégio de a cada mês desfrutar da ceia do Senhor nos cultos. Mas eu quero falar não apenas da participação sacramental, que é fundamental, é necessária demais para a gente. Mas eu quero falar do desfrute da comunhão da mesa do Senhor, no sentido de desfrutarmos de uma comunhão íntima com Ele, todos os dias. O nosso Senhor podia ter escolhido diversos lugares para manifestar essas sublimes revelações finais, para derramar o seu coração diante do Pai, como a gente vê ali na oração sacerdotal, em João capítulo 17. Mas Ele escolheu uma sala de jantar. Ele escolheu um cenáculo. É bem interessante essa escolha de Jesus Cristo. Sentar-se à mesa com Jesus tem significado espiritual.
tem um significado que a gente pode chamar inclusive de escatológico. Desde o Antigo Testamento, essa ideia da mesa é ligada à ideia de salvação. Salmo 23, por exemplo: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui mesmo nesse Evangelho de Marcos, e ainda nesta última ceia, lá em 14:25, Jesus menciona uma outra ceia. Ele diz que vai haver aquele momento em que nós desfrutaremos desse banquete escatológico, esse banquete das bodas do Cordeiro, essa bendita ocasião em que com ele nós beberemos do fruto da videira novo no reino de Deus. Lá em Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus Cristo, ele fala à igreja de Laodiceia, uma igreja autossuficiente, cheia de justiça própria. E ele vai ajudar aqueles irmãos a perceber o quanto eles, na verdade, são pobres. Eles são nus. E o quanto eles estão cegos. E do quanto eles precisam do próprio Senhor Jesus Cristo, receber dele os benefícios da salvação. E naquele momento em que ele está falando a essa igreja de forma muito tocante, ele diz lá em 3:20 de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É uma linguagem de retomada, de intimidade pactual. A culminação disso se encontra lá nos versos 22 a 26, sobre os quais a gente vai meditar, se Deus permitir, hoje à noite. Jesus instituiu então uma refeição em torno de uma mesa como símbolo da comunhão espiritual que nós temos com Ele. E ainda é assim hoje. E era muito mais forte nos tempos de Jesus. Nós não nos sentamos à mesa com qualquer um. Nós não convidamos qualquer pessoa para comer na nossa casa. Essa mesa da nossa casa é um lugar para os queridos, é um lugar para os amigos. Gente conhecida, gente que a gente deseja ter em casa. Implica em comunhão, em proximidade, em entrelaçamento. Então é por isso que a gente tem de orar: Senhor, ajuda-me a desfrutar da comunhão da tua mesa. Os discípulos de Emaús reconheceram o Senhor por causa disso, pelo modo como ele partiu o pão. Eles o conheciam à mesa. É na comunhão da mesa dele que o recebemos, que recebemos do seu pão, que desfrutamos dele como pão da vida, como é apontado pelo sacramento da ceia. Sendo assim, essa segunda petição tem uma íntima relação com a primeira. A gente ouve a voz de Deus, a voz de Jesus, e diz: eu quero seguir, obedecer aos teus mandatos. E a partir daí a gente diz: Senhor, eu quero ter essa comunhão viva com o Senhor todos os dias. Eu quero desfrutar da intimidade da tua mesa. Até porque quando nós começamos a trilhar agora um caminho de desobediência, uma das primeiras consequências é o afastamento da nossa comunhão diária com o nosso Senhor. É por isso que o culto dos cristãos antigos tinha duas partes. As liturgias antigas eram divididas em dois segmentos. Uma primeira parte era uma parte pública, chamada liturgia da palavra. A segunda parte era privativa, se chamava liturgia do cenáculo. Só os crentes participavam dessa segunda parte. Era a comunhão da mesa. No Antigo Testamento, a glória de Deus habitava no Santo dos Santos. Agora Cristo se dispensa a nós no cenáculo. Ele fala ao seu povo intimamente, na comunhão privativa do cenáculo. A gente começou o culto aqui com uma música muito bela de prelúdio. Bendita hora de oração. E em seguida a gente cantou assim no hino 47. Dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Porque a vida cristã não é só de conhecer de forma cerebral, mas de ter uma comunhão viva com Cristo, de modo que a gente seja assegurado por Ele todos os dias. Você é objeto do meu amor, eu amo você, você é meu servo. Assim como Ele consolou os seus servos no passado, motivando-os para que eles prosseguissem na caminhada, nós precisamos de comunhão viva com Ele todos os dias, para sermos motivados também na nossa caminhada diária. Eu sei que isso parece um pouquinho alegorização, mas não é o caso. Basta a gente ler o Evangelho quádruplo.
Se a gente olhar para aquelas revelações profundas, íntimas, poderosas de Cristo, naquele evangelho, quando ele estava com os discípulos à mesa, ele abriu o coração para os discípulos e para o Pai no cenáculo. Daí essa necessidade de nós orarmos todos os dias, de apresentar todos os dias 3 pedidos a Ele. O primeiro, que eu seja obediente aos teus mandatos. O segundo, que eu possa desfrutar da comunhão da sua mesa todos os dias. E depois disso a gente pode incluir o terceiro pedido. O terceiro pedido é esse: que jamais estejamos entre os que o negam. Nós precisamos orar por isso. E eu sei que pode parecer estranho, especialmente quando a gente tem toda a noção da doutrina da salvação. E a gente conhece o nosso Deus, entende a soberania dele no que diz respeito à salvação. Mas é interessante que aquilo que consta nessa doutrina inteira da salvação, especialmente a última declaração que diz respeito à perseverança dos santos, daqueles 5 pontos do tulipe, ele vai mostrar isso, que Deus nos concede os meios de graça. Os meios de graça são muito necessários para que nós sejamos fortalecidos na nossa caminhada diária com Deus. A oração é um meio de graça. Perceba como esse texto termina de forma melancólica. Aquela intenção de morte, um desejo de morte que estava plantado já nos líderes de Jerusalém desde Marcos 3:6. Agora isso está instalado dentro de um dos que eram identificados como discípulos. Dentre os 12, havia um traidor. E isso pontua um terceiro e muito necessário pedido de oração: que jamais estejamos entre os que o negam. A gente não precisa indicar as referências bíblicas que confirmam que Jesus recebeu o chamado externo do Evangelho. Ele recebeu esse chamado externo. Ele juntou-se ao colégio apostólico. Ele conviveu com Jesus durante 3 anos. Ele ouviu os seus ensinos, viu os seus sinais. Ele foi treinado no discipulado diretamente por Jesus Cristo. Quando vemos aqueles relatos de Jesus enviando de 2 em 2 para realizar um trabalho de evangelização, de cura, de libertação, provavelmente Judas participou daquilo. Foi usado até naquele momento de maneira bem específica, até para libertar pessoas do cativeiro de Satanás. Ele estava ali, sentado com Jesus à mesa. E mesmo assim o traiu. Isso não foi intempestivo. Não foi algo que deu na cabeça de Judas de uma hora para outra. Judas viu as suas aspirações sendo frustradas quilômetro após quilômetro, dia após dia. Especialmente a partir de Marcos 8:31, quando Jesus anuncia publicamente que ele tem de ir a Jerusalém, ele será rejeitado, ele será morto e ele ressuscitará. Se o que alguns estudiosos dizem acerca do seu nome é certo, Iscariotes vincula Judas a um movimento zelota, um movimento revolucionário. É o mesmo movimento que 4 décadas depois provocou a destruição de Jerusalém. Mas ele olha para Jesus e Jesus insiste em depor armas. Jesus insiste em amar. Jesus insiste em servir. Jesus chama ao discipulado com autonegação, tomada da cruz, seguimento radical. E mesmo depois de entrar triunfantemente em Jerusalém, ao invés de promover uma revolução armada, Jesus está pregando um reino espiritual. Entenda, não é que Judas não gostasse de Jesus. Não é que Judas fosse um assassino frio. Ele tinha consciência, e isso inclusive o conduziu a um remorso, que o conduziu ao enforcamento, como a gente vê em Marcos ou Mateus 27, 3-5. Mas Judas queria algo mais. Para começar, a Bíblia nos ajuda a entender isso. Judas gostava de dinheiro. E os principais sacerdotes prometeram isso a ele, está lá em Marcos 14:11. Isso que a gente chama de oposição a Deus se instala no nosso coração devagar,
gradualmente. É assim que o pecado age na nossa vida, é assim que o pecado age em nós. Gostamos de Jesus, caminhamos com Ele, desfrutamos da sua mesa, mas nós gostamos de algo mais. E nós vamos alimentando esse reptilzinho que se transforma em um monstro de muitas cabeças. Foi isso que aconteceu com Judas. E é o que pode acontecer conosco. Prestemos atenção. Jesus sabe disso. Ele sabe de tudo. Ele não pode ser enganado. Verso 18. Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E Jesus sabe que isso que está acontecendo, a traição, é simplesmente a história confirmando a Escritura. Verso 20, respondeu-lhes, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. E aí o verso 21, pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Ele vai como está escrito a seu respeito. Isso que está acontecendo está confirmando Salmos 41, 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Jesus é soberano sobre tudo. Mas essa soberania de Jesus, e até mesmo o decreto de salvação ou de reprovação, não anula a responsabilidade do homem, porque o verso 21 traz, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Você entendeu o ponto? Nós temos que orar para que não seja dito de nós, ai daquele. Jesus sabe quem ao longo da história o negará, mas ai daquele. Não se trata apenas de Judas. Trata-se do ser humano diante do chamado de Jesus. Nós temos de perscrutar o nosso coração e suplicar, Deus, com tua mão, segura bem a minha. Para que o Senhor não diga acerca de nós, ai daquele. E para que nós estejamos livres desse anúncio muito solene do Senhor lá em Mateus 7, a partir do verso 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Será que nós entendemos isso? Se entendemos, nós precisamos orar sobre isso. Nós sabemos o que aconteceu com Judas, e até hoje o nome dele é vinculado a um setor da cidade de Jerusalém. Existe um vale, esse vale de Aceldama, em Jerusalém. Ele foi chamado inicialmente de Campo do Oleiro, como a gente vê lá em Mateus 27, 7, usado como um cemitério de forasteiros. E em seguida passou a ser chamado de Aceldama, Campo de Sangue, lá em Mateus 27, 8, explica isso também em Atos 1, 17 a 20. Que Deus nos ajude a orar, para que nós nunca neguemos a Ele, ao Senhor da glória. E daí a gente já pode concluir rapidamente. Você já percebeu o quanto nossas orações contêm pedidos a Deus? A gente faz listas, né? Colocando diante dele muitas necessidades que são boas, são legítimas. Não há problema nenhum em expormos diante do Senhor as nossas necessidades da vida comum, necessidades materiais, porque Ele nos insta a fazer isso na oração do Pai Nosso. Devemos suplicar a Ele, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente coloca diante do Senhor os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas a pergunta que se levanta é, o quanto nós oramos pedindo, Deus, me faz obediente aos teus mandatos. O meu grande projeto de vida é ser um crente, um cristão mais obediente. E se você está aqui nessa manhã e você está, quem sabe, visitando, e ainda não começou, não iniciou uma vida, identificando-se como cristão, como crente no Senhor Jesus Cristo, entenda isso, essa bagunça que existe na sua vida, no seu coração, essa dificuldade em você alinhar-se
a um padrão de vida moral, essa dificuldade de você caminhar realmente segundo os princípios que você mesmo, na sua consciência, entende que são certos, mas que você, na sua prática, percebe que são impossíveis, você não consegue caminhar de maneira íntegra, você não consegue olhar para o seu coração e encontrar integridade. Entenda isso, só Cristo pode nos conceder isso. Só Ele é quem pode nos cobrir com a justiça perfeita dEle. Ele morreu exatamente porque Ele sabia, Ele foi enviado porque nós não conseguiríamos por nós mesmos ser salvos, apresentar a justiça perfeita diante de Deus, ter um mínimo de integridade. O chamado do Evangelho é um chamado à integridade, sede vós perfeitos, ou seja, inteiros, como íntegro é o vosso Pai Celeste. Essa é toda a ideia de santidade na Bíblia. Nós precisamos de Cristo todos os dias, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos dele para sermos íntegros, inteiros, para obedecermos aos seus mandatos. Nós precisamos da ajuda de Deus para que não nos esqueçamos que a desobediência a Deus traz desgraça. É assim que a Bíblia começa, já no capítulo 3 de Gênesis. Um ato de desobediência que trouxe desgraça. Mas se você é honesto, você sabe que isso não é assim só na Bíblia. Você vai ter que admitir, eu sei como é isso na minha carne. A gente experimenta, muitas vezes estamos com os nossos rostos no pó, simplesmente porque fomos desobedientes. A desobediência destrói até o pó qualquer possibilidade de felicidade humana. A cultura, Satanás, o nosso coração nos confundem dizendo que é diferente. Mas a gente precisa orar ao Senhor. A gente precisa insistir em orar todos os dias por essas 3 prioridades. Senhor, faz-nos obedientes ao seu mandato, ajuda-nos a desfrutar todos os dias da comunhão da sua mesa, livra-nos para que jamais estejamos entre os que o negam. Nós encontramos uma oração semelhante no hino 132 do Inário Novo Cântico. E lá o poeta ora ao Senhor, ele medita e ora nesses termos. Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar. Com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Nós temos de orar assim para o bem das nossas almas, e nós temos que fazer isso todos os dias. Vamos orar agora mesmo sobre isso? Baixemos nossas cabeças. Senhor, colocamos as nossas vidas na Tua presença. E somos gratos, ó Deus, pela atualidade da Tua palavra. Porque, ó Deus, não apenas ela indica aquilo que aconteceu de fato na história, mas ela é trazida para os nossos corações pelo Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo atualiza e aplica essa palavra nas nossas vidas hoje. Nós Te louvamos por isso, Senhor. E nós pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, concede-nos graça para que nós possamos trilhar realmente uma caminhada, ouvindo a Tua voz, obedecendo a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, uma comunhão viva com o Senhor todos os dias. Ajuda-nos a estarmos a cada dia, ó Deus, caminhando na luz da Tua presença e no desfrute, ó Deus, desta intimidade no Teu cenáculo, na Tua mesa. Ajuda-nos, ó Pai, no nome de Jesus, a estarmos firmes. Dá-nos graça, dá-nos, ó Deus, a bênção de olharmos sempre, ó Deus, para o Senhor. E, ó Deus, se houver em nós alguma coisa, algum sentimento, qualquer, ó Deus, circunstância, qualquer coisa que o Senhor, soberano, conhecedor de todas as coisas, vê, enxerga em nós, e que esteja nos impedindo, nos atrapalhando de caminhar com o Senhor dessa maneira, ó Deus, repreende isso nesta manhã. Ajuda-nos, ó Pai, a sairmos aqui aproximados do Senhor. E, ó Deus, a vermos cumprido na nossa vida esse chamado, ó Deus, tão precioso do Shema. Ouve, Senhor, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Que nós possamos amá-lo de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. E que seja assim para a glória do Teu nome nas nossas vidas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.